Olá, gente, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. É isso, gente, como vocês estão vendo aí no título. Quantas pessoas, não pensam? Quantas vezes você já acordou pensando em desistir? E tem dias que a gente acorda alegre, tem outros dias que a gente acorda mais ou menos, mas tem outros dias que a gente acorda verdadeiramente pensando em desistir, mas desistir de tudo. Porque são tantos obstáculos que vêm, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas circunstâncias, quantas coisas a gente muitas vezes tenta, E às vezes a gente não consegue. Coisas que é tão pequena, mas para os nossos olhos parece estar tão distante. Muitas vezes é complicado, é difícil. Muitas vezes a gente se prende apenas naquilo que a gente está passando, naquela dificuldade que a gente está passando. E nem sempre é fácil, Nem sempre a gente tem aquela pessoa que nos apoia, nem sempre a gente tem aqueles amigos que apoiam. Muitas vezes os nossos próprios amigos são aqueles que muitas vezes desprezam aquilo que a gente sonha, desprezam aquilo que a gente deseja. Mas é isso, gente. Hoje eu amanheci pensando diferente, sabe? Todos os dias a gente amanhece pensando de um jeito. A gente amanhece pensando de um jeito. Tem dias que a gente amanhece mais alegre, outros dias nem tanto, outros dias mais ou menos. Mas hoje, sempre tem aquele dia que a gente está com um pensamento em desistir, a gente tem aquele pensamento de desistir. Só que hoje eu amanheci pensando em desistir. São tantas coisas que atrapalham a nossa caminhada, são tantas coisas que às vezes impede, que a gente venha chegar no alvo, chegar naquilo que desejamos. E por circunstâncias da vida, as coisas parecem estar tão distantes, tão difícil de acontecer. Quantas pessoas não acordam desse jeito? Quantas pessoas não têm esse desejo? Mas, gente, eu aprendi que para a gente ser forte, para a gente superar as coisas, a gente também tem que desistir. Tem algumas coisas que a gente precisa desistir. Não só tem como precisa. Você pode até dizer, como assim desistir? Desistir, nem sempre desistir vai nos trazer um mal. Às vezes a desistência pode nos trazer um grande bem. E eu sei que está até complicado, de você entender, de você colocar na cabeça aquilo que eu estou falando. Mas eu acredito que só quem passou por isso, por esse pensamento, sabe o que eu estou falando agora. Só quem passou por um problema difícil sabe o que eu estou falando. Recentemente eu passei por uns problemas. No meu casamento também, hoje eu sou divorciada, já enfrentei tantos problemas, problemas de saúde, até problemas financeiros mesmo, que com duas crianças pequenas, hoje eu sou mãe solo, vivo com meus filhos, mas teve dias que foi mais difícil do que outros dias, mas graças a Deus, Deus me fez superar e hoje eu estou bem. Por esse lado assim, eu estou bem. O que muitas vezes afeta a gente que é mãe é os nossos filhos, Porque a gente se acostuma a ficar sem a presença da pessoa que a gente conviveu. Mas os filhos às vezes ainda sentem aquela falta, sentem aquele apego. E às vezes é difícil, para que eles venham deixar, deixar de uma certa forma de querer estar perto do pai, Essas coisas assim, coisas de criança mesmo. Mas a gente que já viveu um divórcio, as coisas assim, a gente sabe que no começo às vezes é um pouco difícil, porque você viveu uma vida com aquela pessoa, Você
uma vida com ela, conviveu muito tempo. Então, querendo ou não, você sente um pouco, né? Você sente um pouco quando você está passando por esse processo e tudo. Mas nada que a gente não supere. Deus me fez superar e hoje eu estou bem. Gente, e voltando ao assunto, em pensando em desistir, sim. Hoje eu amanheci pensando em desistir. Mas desistir de tudo, sabe o que é tudo? Mas desistir de tudo aquilo que me impediu de alcançar aquilo que eu desejei. Desistir de tudo aquilo que me fez desacreditar que eu seria capaz de conseguir. Eu quero que você hoje também desista, mas desista de ser fraco, desista de desistir dos seus sonhos, desista de desistir de tudo aquilo que quer distanciar a sua fé, de crer num dia melhor. Creia que se hoje não deu certo, quantas vezes nós se frustramos realmente em nossa vida, tem frustração, tem momento difícil, mas quando nós colocamos a nossa fé para crer em Deus, então Deus ele faz a gente desistir de algumas coisas, sim. E eu quero desistir, sim, quero desistir, mas como eu estou dizendo, eu não quero desistir daquilo que eu sonho. Eu quero desistir daquilo que me faz parar no meio da caminhada. Eu quero desistir de tudo aquilo que me faz desacreditar da minha fé. Eu quero desistir daquilo que muito tempo assim me colocou para voltar para trás. Quantas pessoas, né, começam uma coisa, você começa, vai tudo bem. E você começa caminhando e prosseguindo. Mas quando chega um certo dia que bate aquele desânimo, tem coisas que assim, né, na vida da gente, bate aquele desânimo, aquela vontade de desistir, e às vezes você acaba desistindo. Você acaba desistindo por quê? Porque alguém falou ao contrário, porque alguém lhe criticou, porque alguém zombou. Gente, em 2018 eu tenho um canal aqui no YouTube, eu abri um canal desde 2018. E a minha trajetória aqui no YouTube, eu abri esse canal e eu postava vídeo, mas assim, eu nunca postei um sentimento de ganhar dinheiro, nada disso. Eu postava porque eu gostava mesmo, eu postava porque eu gostava e também porque eu gostava de deixar arquivada aquelas lembranças dos nossos filhos criança. Eu tenho vários vídeos dos meus filhos criança e tudo. Só que ao passar do tempo eu já fui vendo algo diferente, eu já fui vendo o YouTube como uma maneira assim de não só postar as coisas que eu gostava, mas também de fazer como fazer mesmo como uma coisa assim que a gente, como é que a gente fala assim, uma coisa mais séria, não só por arquivar memórias. Eu queria fazer assim uma coisa mais séria, mas assim, olhando para as pessoas e as críticas das pessoas, esse canal que eu tive em 2018, eu fiz ele não por, como eu estou dizendo, não por interesse de nada. Eu fiz apenas para arquivar memórias, as memórias dos meus filhos quando eu era criancinha, bebê. E quando eu comecei a desejar postar em outro sentido mesmo, para levar a coisa mais a sério, aí eu comecei a perceber que as pessoas gostavam de criticar, às vezes de ficar zombando, essas coisas assim. Aí aquilo começou a entrar na minha mente e aquilo ficou. Acabou que aquilo fez um resultado que eu, pronto, deixei de postar, não quis mais saber de postar, não quis saber de nada. Aí quando foi um tempo, em 2020, foi no tempo da pandemia, em 2020, aí eu abri novamente um canal, aqui no YouTube. E esse canal eu abri e eu fiquei, né, postando os vídeos assim, mas postando e também sem nenhuma ansiedade ou nada, postando, só apenas postando mesmo e querendo fazer daquilo uma rotina assim de ficar postando, né? E eu abri esse canal e eu comecei a postar uns vídeos, tudo. Não dava visualizações, meu canal não tinha visualizações, poucas visualizações. Mesmo assim eu
comecei assim, pegar um gosto, né? E comecei a ficar postando. Aí quando foi em 2021 que eu tive a minha filha mais nova. Aí tive a minha filha mais nova. Aí quando ela fez 4 meses, por aí assim, eu descobri um problema nos meus ossos, a qual eu não conseguia me levantar assim, sem que meu ex-esposo me levantasse. E eu sentia muita dor na minha coluna, ia para a UPA, tomava remédio, tomava injeções e era medicamentos, tantos medicamentos que eles passavam, e nada passava aquela dor, E eu com minha filha bebezinha ainda. E quando foi ver, o médico passou uma tomografia e tudo, aí a gente fez os exames e deu lá uma osteoporose num grau muito avançado para minha faixa etária, dizia lá no exame. Que era um grau muito avançado para minha faixa etária. Enfim, que por conta dessa osteoporose que eu tive duas vértebras com fratura. Sofri fratura em 2 vértebras da minha coluna. E daí então, gente, eu sofri tanto com isso, E eu amamentava minha filha na época. O médico tirou da amamentação, por quê? Porque eu ia tomar medicamentos fortes. E ela não podia eu não podia mais amamentar ela por conta daqueles medicamentos. Mas aquilo me doía tanto, porque eu via às vezes minha filha chorando, não podia também pegá-la no braço, não podia segurá-la nos meus braços. E tinha dia, gente, que aquilo me doía, sabe? Aquilo me machucava muito, porque eu me sentia impotente, frustrada por conta de toda aquela situação que eu estava vivendo. E daí então eu comecei o tratamento, deixei de amamentar minha filha. Minha filha sempre ficava mais com minha mãe que segurava ela no braço, para onde ia eu tinha que levar, porque eu não podia segurar. Eu passei praticamente foi uns 2 anos usando um colete ortopédico, usei bastante tempo esse colete e fiquei fazendo aquele tratamento dos ossos. E daí, gente, eu ficava aí na minha casa só com os meus filhos, e muitas vezes minha mãe me auxiliando por conta do problema, que eu não podia ficar cuidando da minha criança, né, dos meus filhos pequenos, principalmente a minha que era pequena. Eu precisava que ela me auxiliasse. Daí então eu comecei a postar com mais frequência aqui no YouTube, postar meus vídeos como uma forma de terapia, sabe, para esquecer mais aquele momento ruim que eu estava vivendo. E eu comecei a postar sem nenhuma ansiedade, sem nada. E eu postava uns vídeos tão simples, porque eu sempre fui simples, eu sou uma pessoa simples, com humildade, como vocês estão vendo, né? Não sou uma pessoa rica, nada, eu sou uma pessoa simples mesmo, de origem humilde. E eu comecei a postar meus vídeos assim mesmo, como uma forma de terapia, como uma forma que eu viesse mais preencher o tempo e esquecer daquele momento ruim que eu estava passando. E também eu passava o dia todo dentro de casa, não saía de casa. Às vezes eu saía mais era à noite para ir para a igreja, da igreja eu voltava para casa. E eu ficava nisso. E eu ficava assim tão às vezes entediada dentro de casa, porque não tinha muita assim coisa, tinha coisa para fazer, mas de uma certa forma eu me sentia impotente. Eu fazia as coisas que davam, mas as coisas que não davam não podia enfrentar, né, por o problema que eu estava passando. E eu comecei a gravar os vídeos aqui no YouTube, e gravando os vídeos. Aí quando foi um certo dia eu postei um vídeo que viralizou aqui. Esse vídeo hoje ele tem 12 mil e poucas visualizações. 12 mil e poucas visualizações esse vídeo tem. Depois veio outros vídeos que deu 5 mil e pouco, outros vídeos que deu 2 mil e poucas visualizações, outros que deu 1000 e pouco, sabe?
E aí, gente, eu quase que monetizei meu canal nessa época, gravando esses vídeos simples, a minha rotina simples mesmo, a minha casa simples e humilde, na minha vida simples, na minha dificuldade. Foi na minha maior dor, na minha maior dificuldade que eu quase que alcanço aquilo que eu jamais pensei que um dia poderia chegar, né? Porque, assim, como eu estava dizendo, que sempre os pensamentos, quando a gente foca no que as pessoas falam, a gente começa a pensar como aquelas pessoas pensam. Se você começar a focar no que as pessoas estão falando de você, daqui a pouco você está pensando ao seu próprio respeito como elas pensam de você, como elas lhe vê. Assim você também, se você ouvir, colocar aquilo no seu coração, você também vai começar a pensar ao seu respeito do jeito que elas estão pensando. Você vai se achar fraco, você vai se achar impotente, você sempre vai ter aquele desânimo que você não vai conseguir, você sempre vai pensar no que as pessoas vão falar, no que as pessoas vão dizer, e isso vai lhe enfraquecendo ao ponto de você desistir dos seus sonhos, desistir dos seus projetos, desistir de você mesmo. E de uma certa forma, gente, né, no momento mais difícil da minha vida, eu comecei a postar vídeos aqui, eu quase cheguei na monetização, aí vieram, tá com um ano e poucos meses, vai fazer 2 anos ainda que meu esposo divorciou, né, foi embora, eu fiquei com meus 2 filhos pequenos ainda, que eles ainda são crianças e pequenos, e acabei que aquela turbulência toda, aqueles problemas que eu estava passando, e também ainda fazendo tratamento para o problema nos ossos, eu acabei que deixando meu canal de lado. Eu acabei que deixando de postar, não porque eu não quisesse postar, mas é porque eu foquei tanto naquelas dificuldades que eu estava passando no momento, até dificuldade financeira eu passei. E tinha coisas que eu não contava nem para minha própria família, porque eu não queria, assim, de uma certa forma, preocupar ou até mesmo responsabilizar ninguém ou alguma coisa do tipo, né? Sabe aquela pessoa que passa tudo sozinha e não tem coragem, às vezes, de desabafar com alguém? Essa pessoa, eu sempre fui assim, eu tinha dificuldade de desabafar, até mesmo com a minha família mesmo, eu tinha dificuldade de desabafar. E tinha coisas que eu passava sozinha, e por causa dessas tribulações, e ainda fazendo tratamento para o problema nos ossos, aí veio o divórcio, meus filhos pequenos, minha filha bebê ainda. Foi uma turbulência tão grande que eu acabei deixando de postar meus vídeos. E minhas horas, gente, acabaram zerando aqui. Acabaram praticamente zerando. E eu tive que, já tá com o quê? Tá com 7 meses que eu voltei a gravar vídeos aqui pro meu canal. E tá com 7 meses, né, que eu comecei a gravar vídeos novamente. E eu tive que praticamente começar as horas tudo do zero, praticamente começar tudo de novo, a trajetória, porque você sabe que o YouTube dá um prazo de 365 dias para você alcançar aqui a meta. Se você não alcançar aquelas horas, praticamente você não pode contar mais com elas, você só pode contar com as horas a partir de 365 dias. E assim fez, eu passei um ano, acho que 1 ano e pouco, meu canal parado, e parei de postar. Minhas horas praticamente zerou e eu tive que voltar praticamente tudo de novo, as horas tudo de novo. Aí, gente, hoje eu amanheci pensando em desistir, mas como eu disse pra você, pensando em desistir, sabe o que? Desistir de ser fraco, desistir de querer desistir de olhar para a circunstância, porque são as circunstâncias que às vezes faz a nossa vida parar. São muitas vezes os não das pessoas, o medo do que as pessoas vão falar, que muitas vezes nós chegamos a atrasar o que Deus tem para fazer na nossa vida. Se eu não tivesse parado pela minha dor, pela circunstância do momento, hoje eu estaria com o meu canal monetizado. Não monetizei meu canal porque fiquei focada no problema que eu estava passando. Então eu quero dizer, muitas vezes é necessário sim você desistir,
Mas desistir de quê? Desistir de ser fraco, desistir de querer desistir, desistir de olhar para aquelas pessoas que não acreditam em você, desistir de olhar para aquilo que as pessoas vão falar, aquilo que as pessoas vão dizer ao seu respeito. O interessante é que ninguém vai jogar pedra numa árvore que ela sabe que não tem o que oferecer. Sabe que muitas vezes Deus permite que as pedradas venham na nossa vida? É porque as pessoas querem extrair algo de nós. É porque elas sabem que de nós pode ser extraído algo de melhor. Então elas muitas vezes tentam estragar, porque tem gente que não suporta a bênção do outro. Tem gente que não suporta ver o seu irmão ou a pessoa que está do seu lado abençoar. E infelizmente, gente, infelizmente é assim. Tem um louvor de Isadora Pompeu, que é aquele louvor que é ovelhinha, que ela fala assim, no estrofe do louvor, ela diz assim: eu entendi que não se colhe o fruto da árvore que não é machucada, e que para eu crescer leva um tempo, e o prazer está na caminhada. É exatamente, para nós crescermos leva um tempo, e o maior prazer está na nossa trajetória de caminhada. Então eu quero dizer para você hoje, desista, mas desista de querer ser fraco. Desista, mas desista de não acreditar em você. Desista, mas desista de desacreditar que os seus sonhos é possível sim. Porque se você crê em Deus, Deus ele faz. Desista de ser fraco, então quando você desistir de ser fraco, então Deus vai lhe fazer forte. Porque a palavra do Senhor diz assim, que digo fraco, eu sou forte. Porque quando nós pensamos que estamos fracos, aí que nós estamos fortes. Quando você está pensando que é o fim, que para essa situação da sua vida você vai parar, você vai desistir, tenha certeza, é o momento que você deve continuar. Porque é nessa dificuldade que Deus quer honrar a sua vida, é nessa dificuldade que Deus quer fazer algo novo na sua história. Por isso eu quero dizer, desista de tudo aquilo que quer lhe fazer parar, que quer lhe fazer duvidar dos seus sonhos. Desista de tudo aquilo que muitas vezes quer vir na sua mente achando que você não é capaz. Desista desses pensamentos negativos e tenha fé que você vai conseguir, que o seu sonho em Deus vai cumprir, vai realizar. E eu deixei aqui, gente, esse desabafo aqui só para falar um pouco da minha história também e para dizer, desista quando for preciso desistir, desista, mas desista daquilo que realmente você tem que desistir. Porque se nós desistirmos de ser fraco, então nós seremos fortes. E o forte, quando Deus levanta, ele também levanta outras pessoas através dele. Então, fica aqui meu desabafo e que Deus te abençoe.